Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aline Ristoff, outra de vocês das novidades de Ordem Paranormal e minhas expectativas de Ordem em 2024. E comigo nesse vídeo está o filho de Chocobo e o Dom para comentar sobre Ordem Paranormal e sobre essas novidades do suplemento horror e nossas suposições do que pode ocorrer de Ordem Paranormal nesse ano. Então, pode falar uma coisa se quiserem, Chocobo e Dom. Fala aí, Alguma pessoal. coisa, alguma coisa. Sério, você usa no vídeo desse jeito? Então é isso. Bora lá para as novidades. Galera, nesse domingo, o Selbit pôs novidades sobre o suplemento do horror. Uma coisa que ele tava falando para todo mundo que teria, que é pra gente aguardar. E finalmente ele mostrou que era o suplemento de horror. Mas já que vai lançar isso daí, logo do dia, agora dia 13 do 5, a pré-venda, segue aqui o cupom SCARAB para vocês conseguirem desconto na sua compra. Sério, galera. Isso é bastante importante para quem quiser economizar um pouco nesse suplemento, porque pelo que eu penso que eu e o Chocobo tava comentando, a gente tá supondo mais R$100 com certeza, porque é um livro de capa dura, quem for comprar o físico. A versão PDF... Provável vai chegar em 300 por aí. Não. Eu não achei tudo isso, não. Não vai ser, acho que, muito mais caro que o livro de regras, na versão capa, a versão física. São quase 300 folhas? Não, entre 100 e 150, 160... É entre 100 e... Não. É entre 160 a 200 folhas em média, né? Esse suplemento. O livro de regras padrão, ele tá custando uns 200 e pouquinho. E aí, como esse aí é mais ou menos a metade, eu acho que vai sair uns 100 e pouco, né? Assim, mais R$100, menos de 200. Essa faixa aí. Chuta uns 230, 240. É bem complicado, hein? Isso aqui é a questão. É basicamente um livro de um material de gramatura, papel, com essas ilustrações em cima. Então, toda essa qualidade vem esse preço. Mas, se vale a pena ou não, cada um tem sua opinião. Eu estou aqui só para comentar. Vocês têm alguma coisa a dizer aqui no começo? O que vocês acharam desse anúncio? Oi? Não. Não? Eu tava bem animado, bem empolgado, porque ele tinha comentado que ia lançar, né, o suplemento. Inclusive eu e outros amigos, assim, tava esperando sair, né? Porque como é uma coisa que mexe no sistema, na mecânica, de como que funciona e tal, meio que dá uma sobrevida, digamos assim, pra comunidade de RPG, né? A comunidade de Ordem que joga, né? Porque, obviamente, dentro da comunidade tem muitos públicos. Tem gente que só assiste, tem gente que só lê HQ, tem gente que gosta de tudo. E aí, pro sistema, né, pra não ficar tão defasado, tão pra trás assim, chegou agora o suplemento de regras, né? Então isso é legal, porque meio que dá mais possibilidade, né, e mais opção pros jogadores e pros mestres. E isso também abre portas, né, assim, pra, sei lá, talvez se a venda for boa e ter uma recepção positiva do público, talvez venha mais coisas. Quem sabe um suplemento que venha só monstros, um suplemento que venha só novos rituais. Então isso é legal porque traz mais coisas positivas pro Ordem. Aumenta o público de Ordem, mantém ele vivo por mais um tempo. Já que Isso. o Celd tava, acho que quarentena passada foi alguns meses, mas desde o Ordem em si mesmo, tinha no quarentena, já faz mais de um ano tirando muita coisa. Foi bastante tempo, tá cada vez mais demorando pro Celd trazer novidades. Porque antigamente ele tinha pouco intervalo entre novidades de Ordem. E dessa vez parecia que cada vez aumentava mais esse intervalo entre novidades. Então, foi que tava muita gente, tipo eu, acho que o Choco também, tava preocupado sobre o Ordem chegar a ficar esvair, ou talvez até acabar. Então, isso com certeza vai reviver o público, principalmente o pessoal que joga, porque é novidade, é Ordem e é uma coisa que a gente gosta. No suplemento, tivemos. O nome é Sobrevivendo ao Horror. E uma das coisas que dá uma novidade é que eles chamam de sobreviventes
não sei se é as novas origens, mas tem esse novo, essa maneira nova de falar do sistema. Meu Deus, fugi a palavra. Mas essa questão. E eu achei interessantes as novas origens, o adestrador sensitivo, porque ele é bem diferente do que com as outras origens que a gente tem, porque ele era, entre aspas, uma pessoa que convivia com ocultistas ou era um ocultista que, pela paixão pelos animais, largou isso e sente muito, ele ficou bem sensível aos sentimentos dos animais. Então, é uma pegada bem diferente de narrativa ou de criação do personagem. Então, vai variar essas novas origens, eu acho, porque são em torno de 20 origens novas. E esse também do astronauta que eu e o Chocobo estamos bastante interessados, né, Chocobo? Ih, sou suspeito falar. E Fear Among Us esse ano ainda também? Continuação? Novidades em breve, E novidades novidades em em breve. breves. E temos, tipo assim, aqui é o capítulo 1 das novas origens. Aqui já tem, entre aspas, o capítulo 2, que é o horror. Então tem bastante questão de sobre o mestrando a investigação, o suspense, terror e o horror, que afirma bastante, principalmente, deixa eu ver aqui, esse aqui, que fala o que virá nesse suplemento, que são regras opcionais, deixando mais realista, focando mais no terror, novas regras de investigação, perseguição e furtividade. Uma coisa que eu acho interessante que é as novas regras de investigação, já que no livro o básico, ele não tem. Entre aspas, ele fala maneiras de fazer um pouco de investigação, explica um pouco, mas não tem exatamente regras. Não são, tipo assim, regras mesmo de ser seguidas. Então, uma coisa que o pessoal sempre comenta bastante do livro do Ordem é que não é exatamente regras que tem no básico, são só informações. Será que isso aqui vai vir regras mesmos? Mas é opcional, então você pode optar ou não, porque ainda é importante vocês terem o livro básico para jogar. Não dá pra jogar só pelo suplemento, pelo que eles dizem. É só depois que a gente é lançado, pra gente ver, ler, debater esses pontos que ele está anunciando aqui. 29 origens, aqui diz também o experimento e o colegial, já complementando o adestrador sensitivo e o astronauta. Então também teremos. Meu Deus, perdi a página. Também teremos o experimento e o colegial, pessoas que têm desse tipo de origem. E do que eu percebi, que eu achei interessante, que essas habilidades de origens, elas não são focadas, a perícia e as habilidades são focadas mais em coisas em sobrevivência mesmo, que os outros pareciam mais poderes, muitas das outras origens que tem no livro. E essas é mais em pontos mais para sobreviver. Então é bem interessante. Eu não sei se todos vão ter isso, mas o que eu percebi, né, vendo nesses dois que temos descrição e nesses dois que estão sendo citados aqui no post do Ordem Paranormal. 9 novas trilhas, tipo o agente de governo, bibliotecário e possuído. Pelo que a gente determinou mais ou menos, que agente de governo seria do combatente, bibliotecário, obviamente, é do especialista, e o possuído do ocultista. São 9 trilhas, então 3 para cada um das classes, tanto a classe especialista, ocultista e combatente. Então, eu acho que mais 3 de cada uma vamos ter nesse suplemento. Novos poderes também. Então, vamos ter a questão inéditas desses novos poderes que eu sempre sou interessado em novos poderes paranormais ou poderes em si, porque dá eu acho muito interessante de ter. Eu, quando eu monto ficha, eu gosto de olhar esse ponto. Vamos ter também novas armas, equipamentos e rituais, que também é muito interessante. Guia de orientação, de criação, de história, de terror. Pra quem não sabe criar, mas quer criar uma história de terror, vai ter um guia.
regras, cenas de perseguição e furtividade, pelo que a gente viu aqui no Celt expôs aqui logo no começo do... que ele foi colocando, deixa eu botar aqui, que seriam novas regras de cenas de perseguição e furtividade. Também com baixa qualidade, não sei quando que o Celt vai postar no canal dele em qualidade melhor, se for postar, pra gente ver um pouquinho mais detalhado essas páginas que ele liberou. Então a gente só tem por enquanto essas baixa qualidade. Aqui também fala de separação do Nex, também é ponto de determinação, que foi mostrado em quarentena. Então temos todos esses detalhes que foi mostrando, que eu não vou me adentrar a tudo, mas temos bastante informações e imagens que foram ocorrendo. E nesse momento, a gente vai comentar agora do que a gente acha que pode ocorrer ainda nesse ano, porque temos o Nível do Medo, que é um pouco menos comentado, que o Salt nem quis entrar em muito detalhe nesse anúncio que ele fez lá na live dele na Twitch. E também temos um pouquinho de informações da HQ, da Segunda Floresta parte 2, e também do spin-off, que esse gera bastante teoria, porque ainda está para vir. Então, o que vocês acham de comentar primeiro? Vamos comentar primeiro sobre o Nível do Medo. Vocês acham que ainda pode ocorrer esse ano? Chocobo? O Enigma do Medo eu acho difícil de sair esse ano, não porque por outros motivos, né? Mas porque, assim, obviamente que o público que trabalha desenvolvendo o Enigma do Medo, o jogo dele lá no Steam e tal, não é obviamente a mesma equipe, né? O mesmo público que desenvolve e trabalha nas outras mídias, outras coisas aí que ele produz e solta durante o ano, né? Então, assim, o pessoal que tá desenvolvendo lá já soltou alguns betas, né? Que o pessoal já testou e tal, a comunidade já testou, já deu um feedback. Mas eu acredito ainda que vá se estender para possivelmente, provavelmente, ano que vem. E aí a minha teoria é de que ele talvez no final do ano solte uma data mesmo específica, assim, já definida, definitiva, para lançar ano que vem. Mas esse ano eu acho difícil. Porque esse ano, pelo fato dele estar envolvido com outros projetos agora do Ordem, então acho que provavelmente ele vai soltar essas coisas esse ano e vai deixar o Enigma assim mais exclusivo, digamos assim, para um determinado período, né? Então eu imagino que como esse ano vai ter ainda spin-off, que ele já confirmou que vai ter esse ano e outras coisas, então acho que ele deixa para ano que vem para ficar mais aberto assim, para ficar exclusivo, digamos, o ano do lançamento do jogo, né, digamos assim. Eu também, tipo assim, do que eu ouvi o pessoal comentando sobre o que tá ocorrendo no Nível do Medo, eu não tenho muita informação porque eu não comprei na época, então acabei não tendo esse acesso, porque eu não acompanhava a ordem, tava na pré-venda do Nível do Medo, mas do que eu ouvi falar, tá bem complicado o questão do jogo, porque estão sempre alterando, mudando, ajeitando as coisas. Então, a pessoa que pagou e tem esse acesso sempre tá falando que eles estão quase sempre mexendo aquilo lá, então eles estão sempre mudando de opinião, refazendo um monte de detalhes. Eles estão questão da dublagem, o Sabre tá sempre falando que eles estão mexendo na dublagem. Então, não sei se está dando algum erro na legenda, na dublagem, que o Sabre sempre fala nesse ponto. A questão do jogo, essa questão de mecânica já devia estar a tempo pronto, porque foi um dos primeiros pontos que eles fizeram, porque a questão da dublagem veio um pouco depois que bateu a meta, depois eles decidiram botar em inglês e espanhol. Então, eu também não sei quanto tempo leva para dublar um jogo. Então, tem muitos pontos, ainda mais que nessa indecisão e esse negócio de perfeccionismo, acho que do Celt, da galera, já que a expectativa foi criada muito alta, eles vão demorar mesmo para lançar esse jogo. Mas um ponto que sempre volta é que o Celt falando de primeiro lançar o jogo e depois vir a terceira spin-off. Ele não chamou de terceira spin-off quando ele confirmou a próxima spin-off que vem, e ele confirmou o Bastet. Então ele falou que seria
jogadores brasileiros, não pessoas do exterior de fora. Não é ninguém que aparece em quarentena. Então, a gente tem esse ponto ainda de pensar no spin-off. Então, seria um outro spin-off, dessa vez aqui no Brasil, ou em algum lugar, mas com pessoas que sejam aqui, brasileiros ou não. Mas tem todo esse ponto. Será mesmo que é o terceiro spin-off? Porque ele falou só depois de lançar o jogo? Ou ele mudou de ideia nesse argumento que ele sempre falou do terceiro spin-off? Então eu não lembro de ter visto, não sei se vocês ouviram o Celso falar, quando ele falou que um dos players confirmados era o Bastê, que ele chamou de terceiro spin-off. Vocês ouviram ou não prestei muita atenção, Chocobo? Ele não chama de terceiro spin-off específico, né? Mas o Bastê, ele confirmou, disse que na temporada. Inclusive o Bastê tava no chat, ele ficou meio, entre aspas, surpreso, porque meio que o Selbit não chegou e convidou ele, eu formalmente falou assim, você tá na temporada, né? Ele só chegou e falou assim, se prepara que você vai jogar. Então, assim, foi meio que aquele convite, meio que impondo ali o amigo a jogar. Mas, obviamente, o Bastê joga, né? Porque ele já comentou e falou como é que o Selbit chamou eles pra jogar, foi da mesma forma. Porque ele avisa, tipo assim, ele pergunta meio, tipo assim, não dando a entender, e depois ele só confirma. Então, sim. E depois pede pra fazer a ficha, um monte de coisa, então meio que são pegos de surpresa às vezes. Então, eles sabem um pouco antes que a gente tá se acompanhando, mas eles nunca têm certeza se eles vão participar ou não. Porque o jeito que eu acho que não vai ser spin-off, vai ser temporada que o Bastê vai participar, né? Vai ser nada divergente do que vai vir do lado temporal. Vai ser a linha que ele tá querendo trazer. Mas o que eu suponho nesse spin-off, se for ou não for o terceiro, que é o do sangue, eu vejo quando o Selbit começa a falar da questão de temporada, sendo spin-off ou não, ele sempre faz vídeo, começa a gravar vídeo, começa a interagir mais com eles, com os players. Então, eu vi recentemente um vídeo onde tava o Bastê, o Luiz e o Guaxinim. Não quero confirmar nada, mas eu tô acreditando cada vez mais que o Luiz e o Guaxinim vão participar desse spin-off que vai ser no segundo semestre do ano. Tem grande chance, comparando o comportamento do Selbit que ele fazia anteriormente, de começar a interagir, gravar vídeo, fazer interações, porque ele tava bem ausente nisso com o pessoal. Então ele tava só com o pessoal da gringa mesmo, gravando vídeos, essas coisas. E ele voltando agora, e logo depois que ele voltou a gravar vídeo com o pessoal, ainda fazer esse anúncio, pra mim, diga que também pode ser que o Luiz e o Guaxinim também sejam confirmados futuramente, depois do segundo trimestre. Lá, eu acho que talvez logo em seguida, depois que lançar o Supplemental Horror, que até o mês 7 já vai ter passado, já está no segundo trimestre. Eu tenho grande chance que comecem talvez em agosto, ou talvez até em outubro, para dar um tempo de 4 sessões, porque eu não sei se vai ter alguns eventos. Bem final do ano sempre tem bastante evento, então acho que o site vai gravar por volta de agosto, setembro ou outubro. É o mais provável, se for correr esse ano, esse spin-off. Então as minhas teorias, né, assim, meus palpites são esses, eu vou teorizar aqui. A aventura, né, o spin-off, ela vai ser obviamente de sangue, e ele já comentou um pouco de leve sobre isso nas lives e tal. Então eu acredito assim que pelo fato do Bastê estar convidado, ele é meio suspeito, obviamente, mas ainda acho que ele vai ser um jogador player e ele não necessariamente vai interpretar a entidade do diabo lá, nem nada assim do tipo. Então acho que ele vai ser pego de surpresa assim para ser player. Dos jogadores, eu vou arriscar uma pessoa aqui que quase ninguém tá botando fé, nem botando os olhos, mas que acho que tem muita chance de participar, que é o 61. O 61 é um dos amigos, assim, do ciclo de amizade em comum que o Selbit tem entre os outros amigos e outros jogadores da galera, porque até recente, o Matt, o Selbit,
o Bastet e o 61 estavam fazendo uma live cooperativa assim meio que junto e tal, meio que bebendo e rindo pra caramba e tal, num clima bem descontraído. Então eu suponho assim que provavelmente até o Matt fez uma tatuagem lá do Hollow Knight, o Selbit também fez e tal. E aí eu acredito que talvez o 61 seja um jogador novo da spin-off. Provavelmente ele vai aparecer pra jogar, né, como player. E é uma das minhas expectativas, assim, que ele seja um novo jogador da mesa. E é uma coisa importante, porque muito provavelmente as pessoas que vão aparecer nesse spin-off talvez apareçam também em Calamidade 2 ou nas próximas temporadas ou coisas que for acontecer, né? As pessoas vão ficar com o olho aberto para meio que observar e ver o que vai acontecer. E teorizando mais ainda dentro, né, da próxima temporada, eu acredito que tem uma citação muito leve ali, ou que tem em algum momento a aniquilação, né, como ameaça ou criatura aparecendo lá. Então vai ser só talvez uma referência. E chuto dizer que a temporada em si, ela vai se ambientar num espaço onde seja talvez um cenário mais pós-apocalíptico, que aconteceu muitos problemas e muitas coisas no mundo, alguma coisa assim. O Selbit, nessa live, inclusive, do anúncio, ele comentou que a Panaceia pode voltar a ser citada em algum momento. Então acredito que talvez de leve tenha novamente a citação da Panaceia participando ou fazendo alguma coisa ali no cenário do mundo, né? De uma forma talvez mais canônica. E é isso. Tem muita coisa interessante e legal para acontecer. A Gabi e a Bagi talvez apareça, né? Porque ela quase sempre tá ou como player ou como participação, né? Em algum momento. E dessas pessoas, os que mais estão próximos agora é ela, o Matt, né? O Phelps. Então vamos ver. O Guaxinim, o Luiz. Então tem muita gente. Não posso ficar falando muita gente assim, mas no geral tem algumas pessoas que estão bem mais próximas ali dele que talvez ele chame novamente, né, para participar da temporada. Sim, eu acho, né, assim, pelo que eu vi e escutei ele falando, eu acho que não seria um spin-off, seria uma história canon, né, que é a continuação. Não, spin-off. Vai ser spin-off? Ele falou spin-off. Foi? Isso não confirma que é a terceira que é na parte da Segunda Guerra Mundial, uma coisa bem do passado. Não, isso foi do outro spin-off, que seria mais no passado. Esse atual não falou, pois data não deu indícios de que época passaria essa história. Ele deu indícios de que seria um local que a gente já conhece, ou já viu, mas não, a gente já viu, a gente supõe que talvez não seja tão antigo. Porque ele falou que é um lugar familiar. Só se for. Aí, sim, se for um lugar familiar, por o momento que ele disse pra gente, a gente supõe, se for passado, o único lugar antigo que a gente lembra agora, tipo assim, de citar, foi tanto lá na Europa, que foi a questão do antigo, o Santo Berço, ou lá na Itália, do Ordo Calamitas. Acho que são os únicos pontos que ele falou, tipo, questão de passar muitos anos no passado. Se for, mas ele não falou muito disso. Ele só falou que é um local familiar que a gente vai saber mais sobre, ou ver mais sobre nesse terceiro spin-off. Hein? A comunidade teoriza, né, que não vai ser no presente, que vai ser um dos dois. Ou vai ser alguma coisa, assim, num futuro bem caótico e distante, né, numa hipótese, assim, de tipo assim, num universo, digamos, num multiverso onde o mal venceu e tem muito mais do outro lado no mundo do que deveria ter. Então pode ser um cenário bem caótico nesse sentido, como eu tô imaginando que seja um pós-apocalipse, alguma coisa assim. Mas tem também a teoria da comunidade que seja no passado. E aí esse passado a gente não sabe quanto tempo vai ser para trás. Se vai ser uma coisa Idade Média, uma coisa meio grega. Tem, né, a citação... Eu penso, tipo assim, nem que passado, mas eu gostaria muito naquela época, entre os anos... Um pouquinho acima dos anos 2000. Antes no momento da ordem, onde ela tava naquele... Entre essas seria... Quem não sabe quão caótico vai ser. Pode ser que seja mais atual pra gente saber depois do que ocorreu com o Kian, depois que o Kian
foi capturado, o que está ocorrendo, porque a gente viu que o diabo foi atrás do Kinsey, o que está ocorrendo, se for passar nesse momento. Eu sei que é uma parte importante para Calamidade Parte 2, mas podemos ser que a gente veja o outro lado. Então talvez, se o Cellbit for informar mais informações, se é uma parte que ele quer trazer antes da Calamidade Parte 2, seja nesse momento onde mostra pra gente, não entre aspas, os vilões, os anti-heróis da Calamidade Parte 2, onde a gente vai ver os ocultistas, o pessoal tanto que o diabo tá reunindo, já que eles não aceitaram um pacto com o diabo, e o diabo falou que eles iam sofrer por ter não aceitado. Então a gente veja o Henry convocando pessoas marcados para lutar do lado deles. Porque marcados tem todo esse ponto. Então talvez a gente veja uma coisa que o Cellbit quis trazer em Calamidade Parte 1, que não soube desenvolver de maneira igualada. Talvez a gente veja em partes separadas dessa vez, onde a gente vê o lado de novo, esses marcados meio corrompidos se reunindo ou formando coisas, ou sobrevivendo ao horror, ou lidando com o horror e indo para esse lado mais corrompido. E depois de ver eles novamente em Calamidade, parte 2, dessa outra forma, desse outro olhar. Mas esses são enfrentar teorias, um novo tipo de criatura, né? Que são novos, já foi aparecido lá, teorias, questão das profundezas. então muita coisa pode ocorrer, a gente não sabe, é o Cellbit. Então a gente pode supor vários caminhos, várias posições, e se tá certo ou não, vocês me digam aqui nos comentários a teoria de vocês. Eu tenho um vídeo meu de teoria também, já fiz vários vídeos de teoria, aqui no canal também tem. Então são outras opiniões que eu tô trazendo agora nesse vídeo. Se tiver outras minhas outras teorias que tem aqui, é só acessar o vídeo. Vocês até acessam, porque outro ponto que também vai trazer, que geralmente é o Free for the Spin-off, vai ser comentada, é provavelmente Tenebres. E foi um ponto marcado nas duas spin-offs. Se for a terceira, com certeza vamos ter Tenebres sendo citada novamente. Então, acho que a gente falou de tudo. Inimigo do Medo. Ah, não, faltou acho que a parte 2 do da Floresta, pode ser que ele seja lançado depois do mês 7, ou nesse meio tempo, talvez. Esse está mais bem andado também. Só o Cellbit não quiser anunciar datas. Então, pode ser que ocorra também entre outubro, setembro, entre agosto e outubro. Ou só lá para dezembro, como é que foi lançado a iniciação. Então eles têm lançando também para o pessoal que for na CCXP ter o negócio de venda lá, para quem quiser comprar a parte 2. Então, a gente supõe, mas é isso. Acho que eu comentei tudo que pode ocorrer em 2024. Vocês têm mais alguma coisa que queiram falar? Então, o Cellbit anunciou há 1 hora atrás que ele vai ficar umas 2 semaninhas aí sem fazer stream. Inclusive ele tava até recente fazendo umas streams mais longas e tal. E ele disse que vai focar nos próximos... Vai focar, né, assim, a atenção, as energias no próximo projeto, nos próximos projetos, né, que ele tá preparando. Então, assim, eu imagino que esse tempinho que ele vai ficar off vai fechar todos os pontos aí das coisas que estão quase prontas. E aí isso entra, né, HQ, que tá praticamente sendo finalizada. O Fábio Yabu, que é um dos ilustradores, ele comentou, né, que foi uma das coisas mais difíceis e que estava separando ali quais as artes que ia entrar e que ia sair dessa HQ. Queria muito que tivesse tipo uma parte 3, porque aí ficaria talvez bem mais completo, assim, mais redondinho. E aí dá para definir e escolher melhor, assim, como que vai ficar, né, a HQ e tal. Mas se tiver um parte 1 e parte 2 também já fica muito bom, conhecendo o conteúdo e como que vai ficar. Ele falou sobre a última coisa sobre Enigma do Medo, né? Ele também comentou que essa semana ele estava indo pro estúdio fazer a dublagem do espanhol e do inglês. Então o jogo vai ter tradução, né, assim, pro espanhol e inglês. Então imagino que a parte do português, né, já esteja toda gravada e mixada, tá já praticamente finalizado. E aí agora falta só as falas dubladas, né, para as outras regiões. E muito provavelmente ele também vai focar nessa parte aí do spin-off, né, com
os convidados, fechar alguns detalhes. Eu sei que as pessoas que estão trabalhando em asset, nessa parte da produção, né, do layout, do 3D, do tabletop, essas coisas também, o pessoal já tá trabalhando desde antes também, fazendo muita coisa, que eu tô ligado, e vez ou outra dá pra ver, né, os ilustradores e as pessoas trabalhando. Achei legal que minhas considerações finais, né, achei legal que nesse suplemento tem uma das criações lá, é da Louise, que também fazia parte da comunidade. Então dá pra ver o cuidado, assim, que ele percebeu que tem gente criando coisa, né, homebrew, coisa assim, autoral, para o universo de Ordem, e ele tá adaptando e trazendo isso, né, pra dentro, seja ele diretamente, ou o próprio pessoal da Jambô, e isso é legal, de ver, assim, né, uma editora preocupada e vendo isso sendo aplicado. Inclusive é nesse daí, do adestrador sensitivo, né, tem o nome dela aí. E achei muito legal, muito bacana essa inclusão, né, da comunidade participar do projeto, né, das coisas. Vai ficar legal, vai ficar bacana. Eu vou utilizar e vai ser muito interessante ver isso funcionando, né? Uma nova abordagem, né, digamos assim, do Ordem, com um drama mais específico, mais fechado, mais terror, uma coisa mais séria mesmo, assim, mais narrativo. Talvez menos combate, dependendo, e mais investigação, que também é legal de ver um RPG assim que tem um desenvolvimento, um plot e tal. E vou usar, bora ver, é isso. Então, acho que é isso. Eu tô bastante ansiosa, porque do que o Sérgio comentou, espero que esse ano seja mais movimentado o Ordem, pelo menos do lado do Celtic, como foi ano passado, que foi tipo assim, acho que foi só quarentena ano passado, basicamente, e as HQs. Então, bora ver. Tô ansiosa pra 2024. Que venha o suplemento, que venha a HQ de Segredo na Floresta, continuação, e esse spin-off. E, se por sorte, Língua do Medo. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê seu like, se não for inscrito, se inscreva. Não esquece de usar o cupom SCARAB nessa compra, porque vai ajudar a gente e vocês também vão ser ajudados, porque vão ter desconto lá na Jambô. Então é isso. Obrigado, Dom. Obrigado, Choco, por participar. Falou! E a gente se vê numa próxima, tá bom? Tchau!